Mais um incêndio em São Paulo, num prédio verticalizado residencial, em que aparentemente, segundo as notícias aqui do G1, não havia mangueira nos hidrantes. Causou um enorme prejuízo aí para a moradora, que tentou bravamente aí fazer o combate a incêndio no início de incêndio. Se você combate o incêndio no princípio de incêndio, você vai utilizar o extintor. E ela fez certinho, lembrou direitinho o que tinha que fazer, né? O incêndio lá, ela não podia utilizar água, estava com medo de utilizar água porque podia estar energizado ali a parte elétrica. Ela utilizou o de pó, não conseguiu combater, viu que o edredom começou a pegar fogo, e aí a velocidade velocidade de incêndio hoje dentro das unidades habitacionais e dentro dos prédios é muito alta, é muito rápida. Se você não tiver velocidade ali e tiver equipamento em boas condições e funcionando 100%, você não vai conseguir fazer o controle do incêndio. Então vamos lá. A notícia dá conta do seguinte: sem seguro contra incêndio, moradora culpa síndico por falhas após apartamento ser destruído por fogo. O síndico nega. Que a Júlia Futaki e outros moradores do prédio em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, afirmam que não havia mangueiras em nenhum dos 17 andares no momento do fogo, só no subsolo. O síndico afirma que manutenção é responsabilidade da empresa contratada. Esse incêndio aconteceu agora, hoje, 28 de 4 de 2025, 5 horas e 4 minutos, atualizada 2 horas. Então foi por volta das 3 da tarde, aparentemente. Está aqui, aparentemente deve ser a Júlia Futaki, dentro possivelmente do quarto, que ela cita que começou aí no quarto. Apartamento em Pinheiros, destruído por incêndio em março. Então, teve um apartamento em Pinheiros, Zona Oeste, destruído por incêndio em março. Ok, então, essa notícia é de hoje, 28 de 4, mas aconteceu um incêndio em março. Ela perdeu, aí não dá para saber do apartamento por completo, mas certamente aí possivelmente o dormitório inteiro foi queimado, ou mais alguma outra coisa aí, mais algum outro ambiente. A dentista Júlia Futaki, 49 anos, conta que viveu tudo isso intensamente na quinta-feira do mês passado. Mês passado, então. Quando saiu do banho e percebeu um princípio de incêndio em seu apartamento Pinheiros, Zona Oeste, capital paulista. O fogo destruiu o imóvel e ainda danificou a lateral do edifício, assustando a vizinhança. De acordo com Júlio, o fogo começou na mesa de cabeceira ao lado de sua cama, onde havia um abajur e uma extensão elétrica. Pode ser que tenha começado na extensão elétrica. E aí a gente pode verificar, deve ser o dormitório, porque do lado de cá também a janela é grande, então não é banheiro, é um dormitório. Olha as chamas, a distância verga-peitoril aqui, a distância verga-peitoril entre as janelas, sendo a janela fechada aqui em cima, pode ser que não tenha propagado por outro andar, mas olha o tamanho das chamas, a distância verga-peitoril aqui. Se tivesse uma janela aberta ali, aqui em cima, certamente a distância verga-peitoril não ia resolver nada, porque iria iniciar incêndio no pavimento de cima, como já tem labareda aqui, dá para a gente ver que tem um pouco de chama nessa parte superior aqui também. Não sei como é que não pegou no apartamento de cima, podia estar fechado aí esse apartamento, né? Ex-síndica do edifício, ciente dessa técnica de combate a incêndio, ela buscou primeiro um extintor de pó químico para apagar as chamas. Saco. Essas imagens ficam aparecendo toda hora. Um extintor de pó químico para apagar as chamas sobre os aparelhos elétricos, beleza? Mas o fogo começou a consumir o edredom sobre a cama. Então ela foi buscar um extintor de água, mas não conseguiu usá-lo devido a furos na mangueira. Falta de manutenção. Quem é que fez a manutenção desses extintores? Estão lá posicionados? Quem posicionou esses extintores sem fazer os testes adequados, tanto hidrostáticos para o recipiente, para o extintor, quanto para a mangueira? Isso é comum acontecer. Júlia disse que não houve vazão necessária para apagar o fogo, então ela foi buscar lá um extintor de água, não houve
condição, não tinha vazão suficiente para apagar o fogo, que acabou se alastrando. Além da visão do celular, quase todos os seus pertences virando cinza, outro ponto contribuiu o desespero da moradora. O apartamento que é alugado não tinha seguro contra incêndio. Tudo bem, isso é importante, todas as unidades habitacionais, todos os prédios, todos os escritórios, todas as residências devem ter seguro para cobrir esses tipos de prejuízo, porque você nunca sabe quando vai acontecer um incêndio. Você não tem controle de todas as situações de incêndio que podem acontecer na sua edificação ou no seu bem. Mas isso não exime de que o sistema de proteção contra incêndio tenha que estar totalmente adequado. Ela fez o correto, ela utilizou o primeiro extintor, erroneamente o primeiro extintor ali, extintor de pó, ela pensou com relação à questão de danos elétricos, tal, utilizou o extintor de pó. Não resolveu, foi para o edredom e aí ela foi buscar o extintor de água para tentar fazer o combate do princípio de incêndio. Já não devia ser um princípio de incêndio, já devia ser um ataque ali com mangueira de incêndio. Porque certamente já foi para o edredom, dificilmente alguém sem habilidade específica, com muito treinamento, mesmo utilizando o extintor de água, teria condição de combater, porque esse é um incêndio muito violento. Normalmente o edredom ele é de material muito sintético, então a velocidade de queima, a velocidade de propagação da chama acaba sendo muito alta, então ele se espalha com grande velocidade. Então o tempo de você sair, tentar buscar um extintor e voltar, certamente já atingiu o edredom, já atingiu os outros travesseiros, que também são sintéticos, o próprio colchão, tudo que sintético dentro do apartamento, que a grande maioria dos incêndios são hoje, né? Então, a grande maioria do material que carga incêndio dentro dos apartamentos é material sintético, então isso tem uma propagação de incêndio, uma velocidade de propagação de incêndio muito alta. Então antes você tinha uma curva de crescimento bem lenta, né? Então você tinha uma curva de crescimento aqui de incêndio que era bem lenta, hoje você tem uma curva de crescimento muito mais alta. Tá? Muito mais velocidade, ela afirma que os itens importantes de combate a incêndio do condomínio, como o próprio extintor, estavam irregulares. Deixa eu voltar aqui. Ela afirma que o próprio extintor estava irregulares, que teria dificuldade ou até impossibilidade do controle da chama. Ou seja, ela está comentando aqui que houve dificuldade de combate. O síndico profissional responsável afirma que o procedimento de manutenção dos equipamentos é de responsabilidade da empresa contratada para os serviços e que os bombeiros usam a mangueira do condomínio para controlar o fogo. Veja a resposta completa do síndico abaixo. Bombeiros usaram a mangueira do condomínio para controlar o fogo. Bom, procedimento de manutenção dos equipamentos, você tem que ter uma empresa capacitada e principalmente certificada. Você tem que procurar no INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, o número de cadastro e certificação da empresa que vai fazer a manutenção do seu extintor. Tem norma para você fazer manutenção dos extintores, tem norma para você fazer manutenção dos hidrantes, mas o seguinte, você tirou mangueira, você tem que colocar outra no lugar. Você não pode deixar seu prédio sem mangueira, você não pode deixar hidrante sem mangueira, isso não existe. Você não pode, porque você tirou os extintores, você deixar sem extintor pavimentos, deixar sem a quantidade mínima de extintor. Você tem que procurar uma empresa que tenha condição de repor esses extintores enquanto você está retirando os seus para fazer anual ou o que quer que seja. Ou seja, o tipo de manutenção que você estiver dando aos seus equipamentos portáteis de extintores ou as mangueiras, ou os bicos dos esguichos, o que é que seja que você retire da sua unidade, que você retire do seu apartamento, da sua edificação, você tem que ter lá reservas, você vai ter que ter, a empresa vai ter que fornecer mangueiras aí que já tenham sido testadas, ou mangueiras de reserva para poder, você não pode deixar a sua edificação sem mangueira. Se não tinha mangueira, não estou dizendo que não tinha mangueira, estou dizendo que não pode ficar sem mangueira, tá? Outra coisa, não pode ficar sem extintor também. Aconteceu um incêndio, você não tem extintor, não tem mangueira, o que adianta? Para que adianta o sistema de proteção contra incêndio? Então, está estranha aqui a história, né? Logicamente o Ministério Público vai checar, deve ter sido feito perícia, por isso que quando tem um incêndio você tem que contratar um profissional altamente qualificado, especializado. Nós prestamos esse tipo de serviço de perícia com os nossos profissionais e
a gente vai fazer a verificação e a validação de todos os sistemas que estão instalados lá. E é importante que seja feito de imediato. Aconteceu o problema, você tem a perícia ali, alguém especializado para fazer esse levantamento para você, tá? Porque certamente a seguradora vai fazer isso, certamente o síndico deve fazer isso para proteger a administração. Não estou acusando nem A, nem B, nem C, mas estou dizendo que se não existia mangueira, está errado. Se não existiam extintores adequados, está totalmente equivocado. Aparentemente aqui, ó, ela está mostrando nesse vídeo aqui, ó lá, ela está apertando o gatilho aqui do extintor, não sei se conseguem ver, e aqui está saindo água, está jogando água aqui pelas laterais. Ou seja, você vai fazer o combate, você tem que sair a água pela extensão aqui, né, pelo bico da mangueira, e não pelas laterais aqui. É a mesma coisa se tivesse a mangueira furada. Ok? Então aqui, quem está dizendo aqui, parece que é o síndico, na hora em que fui colocar o extintor de água, está aqui, não, é a própria Júlia, né, que sofreu os danos aí, ó. Na hora que fui colocar o extintor de água na mangueira do extintor, tinham 4 furos, ou seja, ela está falando do extintor. O extintor que ela foi pegar é extintor de água, deve ser um extintor de 10 litros, tá? E essa mangueira tinha furos. E aí eu não tive a pressão. A vazão da água foi para os lados, ou seja, ela pressurizava, ela apertava o gatilho e a água saía para os lados e não pelo bico, que é o normal de acontecer para um equipamento que tem que ser certificado. É o único equipamento que tem que ser certificado de acordo com critérios do Inmetro e pela legislação de qualquer corpo de bombeiros. Aí eu tive que desistir e aguardar os bombeiros. Isso é terrível, né? Você saber o que tem que fazer e não conseguir fazer. Ainda bem que vieram rápido, mas eles tiveram problemas também porque não tinha uma mangueira no prédio, em nenhum andar. Não tinha mangueira, e eles ficaram procurando. Então, aparentemente, pela que está dizendo, não tinha mangueira nos hidrantes. Se esses hidrantes foram sofrer manutenção, você tem que repor essas mangueiras. Se essas mangueiras dos hidrantes foram feitos testes hidrostáticos, que deve ser isso, ou seja, retirou-se as mangueiras para fazer testes hidrostáticos, tem que ter mangueira de reposição. Não pode ficar sem mangueira, de jeito nenhum. Pode ficar sem nenhum tipo de equipamento, de jeito nenhum. Tá? Segundo o Júlio e outros condôminos, só havia mangueira de incêndio no subsolo do prédio. E os bombeiros levaram algum tempo até localizar e subir com ela até o segundo andar, onde estava o fogo. Sorte que estava no segundo andar. Se fosse no último andar, o bombeiro ia demorar bastante tempo para chegar lá em cima. 4 dias depois do incêndio, alguns moradores percorreram todos os 17 andares e gravaram o vídeo comprovando a ausência de mangueiras e que eles consideram uma falha de segurança. Certamente é uma falha de segurança, sim. Não se pode, por conta de manutenção, alegar que o sistema de segurança existente está faltando. Não existe isso. O sistema de segurança ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele tem que estar operando o tempo inteiro. Não existe esse negócio de, eu tirei aqui, não tem, mais 2, 3 dias eu reposiciono. Não, nesses 2, 3 dias pode acontecer, como aconteceu aqui. Isso é comum, tá? Essa questão é comum. Se isso aconteceu, está errado. Não estou dizendo que aconteceu, porque eu estou somente relatando o que está aqui pelo G1 e pelos próprios moradores aqui, o que foi constatado aí pela reportagem, né? Moradores do edifício também reclamam que não houve o acionamento de um alarme sonoro para alertar os condôminos. Alguns deles saíram batendo de porta em porta. Normalmente isso aqui é quando acontece o quê? Aparentemente, pelo que está sendo dito aqui, existia sistema de detecção. Acho que aqui o síndico fala a respeito disso. Ó. Acho que ele fala aqui. Aqui, ó. O Corpo de Bombeiro, através da aprovação do projeto do AVCB, não é projeto do AVCB, né? Do projeto de bombeiro e também, depois da vistoria, obteve o AVCB, mas não é projeto do AVCB. Mas tudo bem. É quem determina quais itens de segurança e combate a incêndio precisamos manter no condomínio. No caso do Fusion Pinheiros, o Corpo de Bombeiro não solicitou o alarme sonoro. Os detetores de fumaça nos andares têm a finalidade de acionar a pressurização de escadas e informar a portaria. O sistema funcionou perfeitamente naquela ocasião. Na realidade, o que acontece é o seguinte: existe uma confusão muito grande com relação à pressurização de escadas. Aqui, na realidade, o sistema é pressurização de escadas. E o sistema de pressurização de escadas é acionado pelo sistema de deteção. Então, deve ter sistema de deteção nas rotas de fuga. Nas rotas de fuga. Que, aliás, os meus alunos sabem disso.
Eu já falei de vídeos aí, respondendo alguns alunos e tal, mas nos nossos cursos, os nossos alunos eles sabem disso. Sistema de pressurização de escadas deve ter sistema de detecção nas rotas de fuga. Agora, sistema de detecção não quer dizer que não exista sistema de alarme sonoro. Não é porque tem sistema de detecção que eu estou dizendo que eu só quero o detetor de fumaça nas rotas de fuga. Eu preciso ter um alarme para edificação. Então tem que ter alarme sim. Foi um erro de concepção. Anteriormente se aprovava com essa concepção, por quê? Porque se pensava, pode ser isso, se pensava que os interfones seriam acionados, seriam um alarme para a população usuária, o que é um total absurdo. É um total absurdo, sempre foi um total absurdo você deixar que a portaria seja acionada pela central de detecção e a portaria acione cada interfone. Imagina você ter aí 4 unidades habitacionais em 25 pavimentos. Você vai ter mais de 100 apartamentos. Como é que um porteiro vai sair avisando 100 apartamentos, um a um, para as pessoas abandonarem as unidades? Não vai. Como é que ele vai ter o discernimento de avisar aquele local mais próximo do incêndio? Que no caso aqui, aparentemente é no segundo andar, ele ia avisar o segundo andar, o terceiro, o primeiro, o quarto, depois o quinto, e ele avisando assim na sequência. Como é que ele vai ter esse discernimento, essa capacitação? Não tem. Não tem. Teria que ser um cara altamente treinado e capacitado, e não existe isso. Esse procedimento certamente não faz parte do treinamento de brigada. Então, é uma concepção equivocada. Este prédio foi aprovado uma concepção antiga de que os interfones resolviam o alarme sonoro para as edificações residenciais. Isso é inadmissível. Todo o sistema de pressurização de escadas deve ser acionado através de sistema de detecção. E a NBR 17240 trata de que você tem que ter um sistema de alarme sonoro. Tem que ter um sistema de alarme sonoro. Edificações antigas não tem? Comecem a se adaptar, porque está errado. Olha o resultado aqui, prático de uma legislação que deixou a responsabilidade de acionamento para o porteiro, acionando através de interfone. Você não consegue interfonar todos ao mesmo tempo falando que é alarme. Você tem que interfonar apartamento por apartamento. E isso torna impossível o acionamento de alarme através da portaria por interfone. Então, sempre que tiver sistema de pressurização de escadas e sempre que tiver sistema de detecção, tem que ter sistema de alarme para toda edificação. Todo mundo tem que saber e saber que tem que sair do prédio. Aqui o síndico também avisa que os extintores reservas foram deixados pela empresa responsável pela manutenção e todos os andares estavam dentro do prazo de validade. Se foi deixado pela empresa de manutenção os extintores deixados estavam inadequados, pelo que está sendo mostrado no vídeo. Não estou falando que estava ou não estava, estou falando em cima do que eu tenho aqui, dessas informações e desse próprio vídeo. Aparentemente esse vídeo é de lá, e você apertando aqui o gatilho, está saindo, realmente tem furos nos extintores. Não existe norma nem instrução técnica para procedimento de manutenção. Isso fica a critério da empresa que está realizando a manutenção. O que precisamos manter a quantidade de equipamentos de combate a incêndio para atender uma emergência, que foi exatamente o que ocorreu. Os bombeiros utilizaram a mangueira do condomínio para controlar o incêndio. Não, os bombeiros pegaram a mangueira do subsolo, segundo o relato, hein? Não vai ficar com raiva de mim não, porque segundo o relato, eu estou lendo aqui o que está escrito aqui. Segundo o relato, o bombeiro teve que pegar do subsolo e levar para o andar em que não tinha hidrante, mangueira de hidrante, mangueira no hidrante. Se não tinha mangueira no hidrante, estava errado. Então essa conversa de que não tem instrução técnica. A instrução técnica determina que todo hidrante, toda caixa e abrigo de hidrante deve ter mangueira, bico, ou seja, o registro, o esguicho, dependendo do ano vai ser esguicho agulheta ou regulável, sempre de preferência o regulável, e chave de mangueira. São os 3 dispositivos básicos para um abrigo de mangueira. Então, um abrigo de mangueira sem mangueira não é hidrante. Não é hidrante, morreu o hidrante, ele não existe. Ele não existe. Está inabilitada a possibilidade de atuação. Se os brigadistas quisessem utilizar aí tal hidrante, ele teria que fazer o quê? Teria que buscar lá de baixo uma mangueira, subir pela escada e acessar e utilizar a mangueira lá de baixo? É isso?
Isso não é gestão de segurança contra incêndio não, viu? Isso aqui está errado. Se isso aconteceu, está errado. Então, se você, síndico, gestor predial, vai fazer manutenção, fazer teste hidrostático nas mangueiras, você tem que conversar com a empresa e tem que ter substituição. Você vai tirar essas mangueiras, vai ficar quanto tempo fora fazer os testes hidrostáticos? Vai ficar 5 dias fora para testar todos. Durante esses 5 dias tem que ter mangueira nesses hidrantes aí sim. A empresa vai ter que se virar e fornecer mangueiras. Ou senão vai ter que ficar indo e voltando várias vezes. Não tenho 20 mangueiras. Tá bom, então você vai, quantas mangueiras você tem? Eu tenho 3. Então você vai fazendo, indo e voltando e retirando 3 e colocando 3 no lugar. Não pode. São 7 dias por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Não pode haver falta de equipamento, quer seja ele qual for. Você vai tirar um detetor para fazer manutenção, tem que ter outro no lugar. Tem que reposicionar aquele detetor. Eu vou tirar a luminária para trocar a bateria, põe outra no lugar. Não pode existir. Não deve, não pode. Não tem que ter instrução técnica dizendo nada disso, porque a instrução técnica é clara. O hidrante é composto por abrigo de mangueira, sinalização, vidro, puxador para abertura, mangueira, que tem que estar aduchada ou em zigue-zague, esguicho, dependendo, agulheta ou esguicho regulável e chave de mangueira. Isso é um hidrante. Faltou qualquer um desses dispositivos, não é hidrante. Acabou. Simples assim. Tá? E outra coisa, o hidrante tem que estar em funcionamento. O registro lá tem que ser fácil de abertura e tem que ter água na rede. Tá? Qualquer um desses dispositivos faltou, qualquer um desses conceitos ou critérios faltaram, não existe hidrante. Tá? Então está errado. Não estou dizendo que estava assim, eu estou dizendo que está errado esta afirmação de que não existe instrução técnica. Sim, existe instrução técnica, existe norma da BNT e só existe sistema de segurança se ele estiver completo. Se ele estiver faltando algum dispositivo, ele está incompleto e ele passa a não existir naquele pavimento. Correto? Não estou dizendo que estava faltando mangueira. Quem está dizendo aí é a própria reportagem. A manutenção de equipamentos de combate a incêndio é anual. Até aí não disse nada do que a gente já não sabe. Né? Aqui está falando auto de vistoria, tal, visitaram o condomínio, viram que tinha todos os equipamentos, a legislação estava cumprida naquele prédio, tal. Não fala muito mais coisa aqui, esse documento é renovado a cada 5 anos, se um prédio não tiver VCB e acontecer a tragédia, o síndico pode ser contaminado. Esse incêndio aqui vai dar pano para manga. Se realmente tudo que está alegado aqui, se realmente tudo que está sendo alegado nesse artigo aqui do G1, que eu vou deixar o link na descrição aí para vocês poderem acessar, é um problemaço para a administração, sim. Tá? É um problemaço para a administração, sim. Então está aí a questão de um incêndio que começou, poderia ter sido combatido e causou um enorme prejuízo aí para a moradora que tentou bravamente aí fazer o combate a incêndio no início do incêndio. Se você combate o incêndio no princípio de incêndio, você vai utilizar o extintor. E ela fez certinho, lembrou direitinho o que tinha que fazer, né? O incêndio lá, ela não podia utilizar água, estava com medo de utilizar água porque podia estar energizado ali a parte elétrica. Ela utilizou o de pó, não conseguiu combater, viu que o edredom começou a pegar fogo e aí a velocidade velocidade de incêndio hoje dentro das unidades habitacionais e dentro dos prédios é muito alta, é muito rápida. Se você não tiver velocidade ali e tiver equipamento em boas condições e funcionando 100%, você não vai conseguir fazer o controle do incêndio. Tá? E certamente, possivelmente, ela não deve ter utilizado o hidrante porque não tinha mangueira. E aí, ela teve que esperar o bombeiro e o bombeiro teve dificuldade, segundo os relatos, o bombeiro teve dificuldade, teve que pegar a mangueira lá do subsolo. Apesar de que o bombeiro ele tem mangueira de 1,5 nas suas viaturas. Então, ele já poderia ter, já como medida cautelar, aí, né, de cautela, já devia ter saído aí com uma mangueira. Não sei se isso é verdade, se ele pegou do subsolo ou ele realmente não pegou aí. Deve ter pegado também ou trazido mangueira de 1,5. O bombeiro tem mangueira de 2,5, que é o normal que ele utiliza para combater os incêndios, mas ele também tem as suas mangueiras de 1,5 para ele poder também fazer a complementação de combate nesses ambientes. Então, é isso. Vários erros de gestão, segundo o que está na própria informação aqui do G1 e da Júlia, que sofreu esse enorme prejuízo. Universidade do Fogo
Sempre falando a verdade em engenharia de incêndio. Eu sou Carlos Cota, especialista em engenharia de incêndio. Continuem confiando nas nossas informações e no nosso canal.